Olá, amigas e amigos, aqui é Janete. Seja bem-vindo e bem-vindo mais uma vez aqui no canal. No vídeo anterior eu mostrei dicas de como eu procedo quando acontece de encontrar nematóides, né? Entre as suculentas de um arranjo delas aqui no meu jardim. Daí eu mostrei o passo a passo com dicas simples de como eu procedo. A partir dos comentários nesse vídeo, vieram alguns questionamentos, né? Quanto ao substrato, né? Como fazer com o substrato quando você descobre que dentro daquele arranjo tem uma ou duas suculentas contaminadas? Eu reaproveito o substrato? Como eu faço? Eu descarto, coloco um novo? Aquele substrato estaria ainda contaminado? Olha, a partir desses comentários, eu pensei no vídeo para fazer hoje para vocês algumas dicas, coisas básicas, simples, de como eu, na minha maneira de experiência que eu tive aqui no cultivo, eu pude ver que dá certo. Então, como eu procedo quando eu descubro que o meu substrato pode estar contaminado por nematóides? Como proceder? Nesse vídeo falarei também dicas de cultivo dessa lindeza aqui, que é a Echeveria glauca. Elas são suculentas lindas, mas que aqui no meu cultivo elas têm dado super certo e ficam sempre assim, lindas. Então, foi um pedido de uma das nossas queridas inscritas também, que me perguntou como era o cultivo, quais dicas eu daria para que ela pudesse acertar no cultivo dessas lindezas aqui, que são as Echeverias glaucas. Foi um pedido da nossa querida Luzia Prado. Bom, então seja bem-vindo e bem-vinda mais uma vez aqui no meu canal, que no vídeo de hoje eu falarei sobre esses assuntos. Como proceder quando encontro nematóides no substrato e também dicas das Echeverias glaucas. Então, aqui estão as plantinhas que eu retirei do último vaso, né? Tirei algumas, eu fiz a decaptação porque estavam contaminadas, outras não precisou porque não estavam contaminadas. Aí, o que eu fiz então com o vaso? Eu retirei todo o substrato contaminado e dei uma lavada, né? A lavação aqui, a lavagem, você poderá fazer de acordo com o seu meio, o seu método aí que você já usa normalmente para desinfectar algo contaminado. E o substrato, o que eu fiz? Bom, aqui eu tenho essa panela de barro, que é uma panela comum que eu usava na cozinha, mas depois que ela trincou o fundo e não foi mais possível, né, usar na cozinha, eu faço isso. Eu uso para mim poder esterilizar o substrato, né? Eu uso dois modos. Eu uso assim na panela de barro e uso também aquela outra dica que eu deixo sempre aí naquele vídeo falando sobre o meu substrato e minhas suculentas. Está sempre aqui no canal. Olha. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei todo o substrato aqui, que é o substrato que eu mesma faço, né? Misturo componentes aqui do meu quintal. Depois eu liguei o forno o forno não, me desculpem. Eu liguei a chama, coloquei na chama e tampei por 20 minutos. Quando estava super quente, eu retirei a tampa, dei uma revolvida, né, com a colher dura bem firme aqui, né, no substrato e voltei a tampar e desliguei. Então, 20 minutinhos no fogo foi o suficiente para eu poder reaproveitar o mesmo substrato e também ter certeza de que os bichinhos, os nematóides que estavam aí, estavam totalmente eliminados. E agora vou renovar o meu arranjo de suculentas. Então, olha só, devidamente lavadinho, o que que eu vou fazer agora? Uma camada de drenagem, de material, que serve como drenagem, e eu uso isso aqui, ó. São isopor. Em seguida, o que eu coloco? Eu coloco filtro de papel, filtro de café. Lembrando que meu canal, eu sempre menciono, são dicas de modo rústico, né, de cultivar. Então, aqui com o tempo, esse aqui vai ficar totalmente
vamos dizer, degradado, né? Vai acabar, porque vai misturar o substrato e vai se tornar substrato também. Agora eu vou colocar o substrato para vocês verem. Antes, lembrando que a camada de drenagem que eu coloquei vai nos ajudar com o quê? Vai nos ajudar para que o substrato não acabe não tapando aqueles furinhos lá no fundo do vaso. Vai ajudar também para que eleve um pouco, né, a camada de substrato e assim vai poder escoar a água com mais facilidade para ficar o substrato seco mais tempo. Agora vamos ver o substrato aqui como ficará. Já coloquei o substrato e já também posicionei aqui aquela lindeza de colar. Olha só, Otona capense, conhecido como colar de rubi. Eu quero que ela fique pendente aí na frente. Então, depois de feito isso, vamos começar a acomodar as nossas suculentas nos devidos lugares. Coloquei ali a maior, né? Essa Echeveria Black Prince, que tá linda. Anteriormente tinha apenas um aqui, eu achei lindo e ia permanecer assim. No entanto, visto que eu tinha mais essas duas suculentazinhas aqui, eu optei por usá-las, né? Então, eu estou usando as 3 Echeverias Black Prince aqui de um lado. Desse lado aqui eu coloquei a maior e aqui eu vou colocar uma clarinha aqui para dar um destaque, né? É uma Echeveria que começou, é a Polidones, ela começou a dar uma manchadinha por causa de um frio, uma noite dessas que foi bem fria aqui na região, há um tempo atrás, umas semanas atrás, mas nada que venha prejudicar a planta de modo que ela não recupere. Aqui, essa crassula, né? Essa crassula ovata variegata, ela já estava aí. Eu não achei nematóide, mas eu preferi dar uma decapitada também. Já secou, já tem 3 dias. Então, eu vou colocá-la aqui atrás. O objetivo das plantas que a gente coloca atrás mais altas, serem mais altas, se forem mais altas, melhor dizendo, o interessante é que a gente coloque atrás. Aí, na beiradinha ali, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os mesmos sedums, né? O mendonzai, algumas mudinhas que não estavam infectados, estavam bem, né? Não houve necessidade de fazer decapitação. Então, eu vou colocá-las aí novamente, né? Elas vão crescer, é um graptopétalo que reproduz com muita facilidade, muita rapidez, fica lindo rapidinho. Bom, então, aqui eu já posso ter a garantia de que as plantinhas estão saudáveis. Por quê? Porque o substrato foi devidamente esterilizado, num calor bem intenso. Aí surgem as questões, né? Algumas perguntas. Eu mesma fazia esse questionamento quando eu entendia menos, né, de suculenta. Hoje eu não sei tudo, mas as experiências, né, gente, que a gente vai adquirindo à medida que vamos cultivando, aprendendo com as pessoas e, né, e até propriamente com o nosso cultivo, porque eu gosto de observar o andamento, né, das plantinhas aqui no quintal. Então, isso é muito importante. Eu sempre defendo aquele olhar sensível tão importante para que a gente possa conhecer melhor. Nada melhor do que conhecer alguém para que a gente possa agradar, não é verdade? Com as nossas plantinhas não é diferente. Nada melhor do que conhecê-las bem para que a gente possa dar a elas o necessário de acordo com a necessidade delas e também fazer, né, cuidar quando elas estiverem sentindo um efeito negativo de alguma doença ou por causa do local que estão, ou se estiver faltando alguma coisa para elas, a gente conhecendo, a gente vai entender e vai cuidar bem. Não é verdade? Então, olha aí. Aí surge a questão que eu ia mencionando. Bom, se eu levei o substrato nesse aquecimento tão alto, 20 minutos num fogo bem quente, tampado,
ela ficou super quente. Acabou com os nematóides, acabou com o que estava de errado dentro do substrato. Mas e os nutrientes? É sabido, né, que tudo que se cozinha naturalmente já perde um pouco, né, da capacidade dos nutrientes, né? Tudo que se esquenta muito perde um pouco a capacidade dos nutrientes. Mas e nesse caso? Bom, visto que se trata de matéria orgânica, à medida que vai passando o tempo, né, vão se formando, né, novos, vamos dizer assim, micro-organismos, né? Então, o importante é acabar com aquilo que estava acabando com as plantinhas, que no caso eram os nematóides. Vou mostrar agora as nossas echevérias glaucas, algumas, para responder aquela pergunta da nossa querida, né, Luzia Prado, sobre as echevérias e como eu as cultivo. As minhas echevérias glaucas eu as cultivo a sol pleno. O que eu entendo de sol pleno? É aquele sol durante quase o dia todo. Olha só, já são 4 e pouco da tarde, ainda tem sol aqui, desde cedinho. E ele é pleno por quê? Porque não tem nenhuma cobertura. Não tem sombrite, não tem árvore, né, que poderia dar sombra em cima dela ou sobre elas. Então, por isso, sol pleno. Então, como eu as cultivo? Eu as cultivo, além do sol pleno, eu uso aquele substrato que mencionei. Está aí no canal, falando sobre o meu substrato. E as regas, sim. Aqui no meu jardim, aqui no meu cultivo, elas gostam muito de sol pleno e gostam também de muitas regas, né? Elas gostam muito de água. Então, eu as rego bastante, com bastante abundância, deixo o substrato absorver, né, ou o tempo, ventilar bastante, como aqui ventila bastante. Aí, quando seca, eu coloco mais água de mangueira, né? Então, o que que acontece? Eu sempre gosto de molhar, de regar à tardinha, depois que o sol entra, depois que o substrato esfria, depois que o sol esfria e o substrato também, para que não danifique as raízes. Então, depois que as regas, né? Depois que seca, eu volto a regar, volto a regar. Mas e então? Mas e o clima da região? Faz diferença? Faz diferença? Sim, na minha opinião, na minha experiência de cultivo, sim, faz diferença. Porque as glaucas, elas se dão bem aqui, não me dão trabalho, coloco elas com tranquilidade entre aquelas que são de fácil cultivo. Olha como estão lindas, né? Então, faz diferença o clima, porque aqui tem sol muito quente e ventila bastante, de modo que elas não ficam abafadas. Elas ficam assim, ó, ventiladas, porque a região é seca, tem um clima bem tranquilo, né? Sol durante o dia e noites frescas, madrugadas friazinhas, muito bom o clima da nossa região. Mas os dias são bem ensolarados, bem quentes, mas elas amam, né? Elas simplesmente amam porque estão sempre assim, bem lindas, bem fáceis de cultivar. Eu espero que vocês tenham entendido e que tenham sido úteis as dicas de cultivo e as dicas de como proceder quando o substrato das suculentas estão contaminados com nematóides. E também as dicas que eu dei sobre o cultivo da Echeveria glauca. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!